Volume 08, Capítulo 04, Capítulo 224, Álcool e Peixe. O segundo piso de Lantanum era uma mansão ninja, assim como o primeiro piso. Havia muitos aventureiros lutando contra os monstros aqui também. Esses monstros eram soldados de infantaria Ashigaru, como os do primeiro piso. Mas a cor do cabelo, a armadura e as lanças pareciam combinar com gelo em vez de fogo. Ashigaru congelante. Considerando que o andar anterior tinha Ashigaru flamejante. Parece que eles terão apenas variações elementais nos próximos andares, eu hipotetizei. Tive que chutar porque não havia buscado informações com antecedência. Quase toda vez que entrava em uma nova masmorra, eu fazia isso às cegas para treinar minha adaptabilidade. Quando me deparei com um Ashigaru congelante, saquei minha arma. Usando a bala de crescimento, agora mais forte que uma bala normal, disparei uma bala bem no meio dos olhos dele. Respingo. O líquido caiu no chão. Cheirava vinho, então presumi que o drop do segundo piso fosse vinho. Sem uma garrafa, andei um pouco mais e eliminei mais alguns. Encontrei um, o peguei e disparei uma bala de crescimento em seu crânio a queima-roupa. Quando o vinho que caiu se espalhou, peguei um pouco na mão. Era translúcido e meio amarelo, então percebi que devia ser vinho branco. Eliminei mais alguns monstros, todos eles droparam vinho branco. De fato, foi confirmado que o segundo piso de Lantanum dropava vinho branco. Agora que eu sabia disso, me preparei para descer para o terceiro piso. De repente, gritos e berros de raiva encheram a masmorra. Ah! Está aqui! Alguém, encontre a coisa e elimine-a! A maneira como se referiram a ele me fez pensar que estavam se referindo ao mestre da masmorra, mas não era isso. Se fosse, os outros monstros já teriam desaparecido. Mas isso não era verdade, um Ashigaru congelante acabará de aparecer na minha frente. Embora não fosse o mestre da masmorra, segurava uma arma diferente. Enquanto os anteriores empunhavam lanças, este segurava um rifle de mecha. Ele preparou o rifle e disparou. Desviei rapidamente. A bala era rápida, mas não tão rápida que eu não conseguisse desviar. Vamos lá, eu ri. O Ashigaru começara a recarregar. Rifles de mecha só disparam uma bala por vez e precisam ser recarregados a cada disparo. A velocidade de recarga do monstro era lenta, além disso. Uma parte de mim se perguntava se isso não era pior do que simplesmente usar uma lança. Enquanto isso, preparei lentamente minha arma e disparei a bala de crescimento contra ele. Embora sua arma fosse diferente, ele dropava vinho como qualquer outro. Continuei andando por ali, curioso para saber o que tinha acontecido. Entrei em um amplo espaço, talvez mais precisamente descrito como uma sala. Havia um aventureiro sozinho diante de 20 Ashigaru congelante. Eles dispararam seus rifles de mecha. Um único rifle era lento demais para recarregar, sim, mas o número deles era impressionante. Uma cortina de chumbo se fechou sobre o aventureiro. Ele estava apavorado, não conseguia reagir. Carreguei totalmente minhas armas com balas normais e disparei rapidamente. Com isso, consegui atirar em todas as balas que eles dispararam para o alto. Mas não parou por aí, a próxima saraivada estava prestes a começar. Esse também era o poder dos números. Rajadas de balas voavam uma após a outra, como a formação de tiro de 3 linhas de Nobunaga. Carreguei mais balas, e mais uma vez, atirei neles. Caramba! O aventureiro, que antes estava aterrorizado, ficou atordoado. Dei um passo à frente enquanto atirava na barragem. Quando fiz, vi um monstro diferente além da horda de Ashigaru. Era como eles, mas parecia um pouco mais importante do que eles. O que é aquela coisa? Esse é o monstro raro, General Ashigaru. Elimine-o e eles voltarão a usar lanças. Faz sentido. Deve ter sido a isso que o sujeito se referiu quando disse para encontrar e eliminar alguma coisa. Enquanto disparava contra as balas de rifle de mecha da formação de tiro de 3 linhas com bala normal,
Comecei a disparar balas flamejante e balas congelante para também fazer balas de eliminação. A situação só se tornaria mais difícil de lidar se eu não agisse rápido, então comecei com o método com maior probabilidade de causar grandes danos. E elas foram eficazes, elas engoliram toda a sua metade superior e o eliminaram. O general Ashigaru desapareceu e dropou algo. Ao mesmo tempo, os Ashigaru ao redor perderam seus rifles de mecha e recuperaram suas lanças. Eles voltaram ao normal. Não sei quem você é, mas obrigado. Todos na área me agradeceram. Embora um único Ashigaru empunhando um rifle de mecha me parecesse mais fraco, eles eram muito mais fortes quando atuavam em exército. A aparição de um general Ashigaru poderia realmente aumentar a dificuldade da masmorra. Com esse novo conhecimento, peguei o drop do monstro raro. Era um pingente, prateado, com uma forma de peixe. O que é isso? Perguntei. O aventureiro, antes aterrorizado, respondeu, é o que o general dropa. É raro, mas é meio inútil. Inútil? Coloque-o e elimine uma dessas coisas. Como instruído, coloquei o pingente e atirei em um Ashigaru congelante. Achei que ouviria o mesmo barulho, mas não aconteceu dessa vez. Com aquele estalo familiar, dropou uma fatia de queijo. Queijo? Levantei uma sobrancelha. Quando você usa isso, em vez de bebidas alcoólicas, você dropa salgadinhos que comeria junto. Depende do andar, claro, mas a maioria das pessoas aqui prefere as bebidas. Entendo. É por isso que não adianta, então. Mais ou menos. Com isso, o aventureiro repetiu, caramba. Obrigado, e partiu para retomar sua farmagem. Olhei para o queijo que havia dropado. Então, coloquei-o na boca. Sim, é muito bom. Vinho branco com queijo? Isso significa. Com uma teoria em mente, voltei para o primeiro piso. No primeiro piso de Lantanum, coloquei o pingente e eliminei um Ashigaru flamejante. Ele dropou feijões de edamame. Vinho branco e queijo. Cerveja e edamame. Esse pingente era engraçado.